Livro Primeiro o Escudo, depois o Buquê, de Lenara Padilha. Capítulo 9. Governo. Adão não deixou de ouvir a Deus porque estava nu. Ele não parou de responder a Deus porque se encontrava nu. Mas, depois do pecado, ele passou a ter medo de se mostrar a Deus porque estava nu. Quantas vezes mantemos o nosso costume de falar com Deus em oração diariamente, mas quando Ele nos chama para a luz, a fim de olhar em nossos olhos com intimidade, nós nos escondemos. Antes do pecado, a nudez de Adão transmitia intimidade. Mas quando ele pecou, a sua nudez se tornou vergonha. A atmosfera mudou, e com receio de se mostrar, Adão se escondeu atrás das árvores, o lugar onde aconteciam diariamente os encontros dele com o Senhor. Agora, esse lugar havia se tornado um local ao qual ele parecia não pertencer mais. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e um comentário para me ajudar. Vamos lá? As árvores, que juntamente com o restante da criação era motivo de alegria para Adão, agora só serviam de esconderijo. Gênesis 1:28 afirma que Deus havia criado todas as coisas para que Adão governasse. Ele cuidava de tudo. Ele era o governador do jardim e de tudo que havia ali. E Deus os abençoou e lhe disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Sujeitar significa pôr sob o jugo. Conquistar, sujeitar, dominar. No momento em que o Senhor o chama, ele se esconde. Não havia mais o Adão governante designado por Deus, pois ele não cumpria mais os seus propósitos, que era subjugar a terra, ir à frente da criação dominando e nomeando e direcionando todas as coisas que fazia. Pelo contrário, após o pecado, aquele que havia sido criado para ser o gestor de tudo estava atrás de um arbusto, como um garotinho perdido, que nem sabia mais quem era. Um antes e depois, um pecado no meio, uma escolha que custou tanto para ele. Onde costumamos nos esconder quando descumprimos o propósito? Quem sabe no relacionamento, no trabalho, na igreja? Sim, algumas pessoas se escondem na igreja, no ministério, em coisas lícitas. No entanto, são coisas que Deus não deu para que fosse um esconderijo ou um lugar de fuga, e sim para que fossem algo sobre o qual governaríamos e, consequentemente, com as quais glorificaríamos a Ele. Atrás de qual arbusto você está se escondendo? O Senhor quer nos ver, e para Ele nos ver, precisamos estar à frente da nossa posição de governo. Aonde você está, Adão? Às vezes, sem perceber, permitimos que as circunstâncias nos envolvam a ponto de nos deixarem atrás de algo que deveríamos estar na frente. Fatalmente, nos tornaremos escravo daquilo que nos governa. 2 Pedro 2,19 diz: Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Uma das formas de entendermos o significado de uma palavra é pensando no antônimo dela. O que a palavra desgoverno nos comunica? Você já viu um carro desgovernado? É uma palavra que nos traz apreensão, pois o desgoverno representa instabilidade, incerteza, medo e perigo. E é isso mesmo que a falta de governo causa. Toda vez que nos escondemos atrás de algo sobre o qual deveríamos dominar, estamos correndo esse risco e colocando outros em perigo também. Havia uma moça chamada Amanda. Ela andava em santidade, servia em ministérios da igreja e era uma referência para suas lideradas. Ela ministrava em um grupo pequeno semanalmente. Certo dia, deu um testemunho a respeito de uma situação em que quase entrou em julgo desigual com um rapaz. Ela disse: Meninas, não deixem o coração bater em vocês. Elas riram do jogo de palavras. Ele é sutilmente enganoso, e no piscar de olhos vocês podem se encontrar enredadas numa cilada. E em vez de serem pastoreadas por Jesus, seguirão seus corações, sendo arrastadas por sentimentos enganosos e escravizadas pela carência. Logo depois, Amanda conheceu um rapaz na faculdade, que se encontrava desviado dos caminhos do Senhor. Ficaram muitos amigos e os olhos dela brilharam diante do interesse dele em conhecer sua igreja. Ela foi se envolvendo e, quando percebeu, já estava emocionalmente entregue. Acabou por namorá-lo, sem a bênção dos seus pais. Comprometeu seu testemunho pelo qual tanto zelava. Entregou seu ministério que tanto amava e perdeu o brilho no olhar. Marca inconfundível de sua paixão por Jesus.
foi condenada naquilo que pregava. Você conhece alguma história parecida? Alguém que aos seus olhos era tão firme, tão consciente de seus passos, e, de uma hora para outra, se mostrou cego e vulnerável às descaradas investidas do inimigo? Devemos dominar sobre o que Deus nos deu para governar. Não deixe seu coração governá-la, mas submeta-o ao senhorio de Cristo. Seu velho homem, de origem adâmica, é totalmente carnal. Ele permite que todas essas algemas emocionais, seja traumas, frustrações do passado, idealizações, prendam você a ponto de decidirem por você. Onde você vai, elas estão lá. São pesadas, barulhentas, cansam e parecem mais fortes que você. Às vezes, até temos consciência de que o melhor era ir por determinado caminho. Mas, quando percebemos, já seguimos o caminho que a nossa natureza escrava nos condicionou a ir. As algemas só não nos prendem como nos puxam, e não tem como ignorá-las. Não por força própria. No entanto, quando somos crucificadas e ressuscitadas com Cristo, nossa origem celestial é ativada e então nasce nosso novo homem. O velho homem morre juntamente com a natureza imoral de Adão. A partir de então, as nossas atitudes têm origem em Cristo. O sacrifício dele nos torna justificadas, novas criaturas. As velhas algemas se soltam e, por causa do que ele fez por nós, é possível andar em liberdade. Com ele no governo do nosso coração, é possível. Quando as sombras do passado e a velha tendência carnal quiserem nos dominar mais uma vez, já saberemos o que fazer. O escudo é maior que o coração. Quando governamos sobre o nosso enganoso coração? Quando saímos de cena e deixamos Deus agir. O coração humano é mais ou menos do tamanho de uma mão fechada. Mas você já viu um escudo? Ele é propositalmente maior. 1 João 3,20 diz: Se o coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Salmos 28,7 diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e nele fui socorrido. Ele é o nosso escudo. E esse nosso escudo é maior que o nosso coração, eficaz para governar sobre ele e para protegê-lo. Nosso papel é posicionar o escudo e deixar com que ele trabalhe o mais pesado. Quem anda em governo tem acesso ao escondido. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Provérbios 22, 5. No original hebraico, a palavra para coisas é dabar, que também significa discurso, declaração e palavra. Nas palavras que saem da boca dele, encontra-se tesouros, riquezas, palavras preciosas, declarações nunca ditas que poderão nos direcionar, nos curar, nos libertar e todas as outras maravilhas que só a presença de Deus que só a presença do Senhor pode fazer em nós e por nós. No entanto, somente os reis e sacerdotes terão acesso a esse lugar de tamanha revelação divina. Aqueles que governam sobre as coisas que Deus lhes confiou. Contudo, os que continuarem usando essas coisas para se esconderem, tornando-se escravo delas, terão sua visão limitada e não acessarão esse lugar. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Num tempo de tanta exposição, aqueles que escolhem o secreto diariamente estão ficando raros. Você já viu uma reunião importante de um governador com seus assessores? Por exemplo, acontecer num lugar público, numa praça, num shopping? Não. Da mesma forma, Deus deseja esse tempo diário conosco, no privado. A cada pecado confessado, o nosso coração é um pouco mais escondido atrás do poderoso escudo. A obediência é o que provê o livramento de Deus. Ter tempo de qualidade com o Pai hoje, num tempo em que estamos cercados por tantas distrações que roubam sutilmente o nosso precioso tempo, é cada vez mais difícil. Somente os disciplinados conseguem. O disciplinado sujeita a sua carne e continua fazendo o que tem que fazer, mesmo sem sentir vontade. Sim, existem estações em que você será movida pela paixão, e sem esforço nenhum estará no lugar secreto, queimando e derramando lágrimas. Mas, na maioria das vezes, é a disciplina que nos leva ao lugar da paixão, e não o contrário. Mova-se primeiro pela firme decisão de buscá-lo, e descubra-se apaixonado no meio da jornada. Quando nos aprofundarmos em conhecer o coração do Senhor, com a diligência e o temor de um nobre, nossas vontades carnais vão se enfraquecer, porque é impossível conhecer mais a Deus e não amá-lo mais.
É impossível ser amigo dele e não considerar agradá-lo. Com as nossas escolhas. Consequências do desgoverno. Quando o nosso coração não se encontra nesse lugar de esconderijo em Deus, nós falamos, agimos e reagimos como quem não precisa prestar contas. O desgoverno adâmico ainda é um risco que corremos e que justifica a tendência que temos de fugir, de nos esconder, de dar desculpas, de procrastinar. E dessa forma, mesmo sabendo da nossa responsabilidade, nós sabotamos o nosso próprio governo, agindo em omissão. Quantos jejuns deixamos para a semana que vem? Quantas listas de planejamento anual empoeiram dentro de algum livro? Quantas listas de planejamento anual empoeiram dentro de algum livro que não terminamos de ler? Quantas vezes dizemos vamos marcar ou conte comigo e logo depois viramos as costas como se aquilo fosse apenas uma gentileza momentânea? Alguma dessas ações lhe é familiar? Nós mentimos, agimos com passividade, somos coniventes com alguns pecados e até praticamos constantemente pequenas corrupções que não nos tornam menos culpados do que aquele político corrupto a quem nós severamente condenamos. Então, você me diz que não é cabível comparar a atitude de alguém que rouba milhões com a sua mente de um pouquinho? Pois bem, vamos analisar à luz da palavra. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Lucas 16, 10. Esse político corrupto, que roubou milhões, não nasceu com acesso livre à fortuna. Ele conquistou esse acesso aos poucos, mas com toda certeza, no caminho para esse lugar de confiança que ele conquistou, seu coração foi se corrompendo enquanto ele maquinava o mal. Será que quando tinha pouco poder, quando ele era um anônimo, ele era fiel? Ou ele roubava de pouco a pouco aquilo que ele tinha acesso? Em Provérbios 25, 2, que lemos há pouco, vemos que os reis têm acesso às riquezas, e esses misteriosos tesouros da palavra são para nós. O Senhor quer nos dar. No entanto, se não mostrarmos lealdade no pouco, não chegaremos ao sacerdócio, nem acessaremos as muitas riquezas. Essa revelação não é para qualquer um, e sim para quem busca como um nobre, como um rei. Em todas as fases da nossa vida, seja solteira ou casada, o Senhor quer nos ensinar o governo. Dando governo à alma. Primeiramente, aprendemos a governar a nossa alma. Como? Levando cada pensamento e vontade ao senhorio de Cristo. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quem deve levar o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo? Somos nós. Quem deve governar sobre o pensar que futuramente se torna o agir? Somos nós. E isso diz respeito à nossa alma. A alma é o compartimento onde tudo acontece, aonde se trava uma batalha e é a qual devemos dar palavras de comando, assim como Davi fazia algumas vezes, quando ele dizia: aquieta-te, alma. É como uma reunião interna, onde se reúnem nossas vontades, nossos pensamentos e emoções. Cristo quer governar sobre a nossa alma, mas a escolha é nossa. Ele pastoreará o nosso coração com maestria se a cada dia escolhermos levar cativo a ele o nosso pensar, ainda que dentro de nós estejamos em crise. Não conheço ninguém que saiba lidar melhor com os casos humanos do que o próprio Senhor. Quando a nossa alma, com todos os seus membros, já estiver condicionada a percorrer este caminho de rendição ao senhorio de Cristo, todas as outras preciosidades que Deus nos confiar também conseguirão facilmente percorrer este caminho. Nessa categoria de outras preciosidades cabem todas as vontades, pensamentos e emoções que permeiam seu relacionamento com seu futuro esposo, com seu ministério e com sua vida profissional. O propósito de um governo alinhado. O principal propósito do nosso governo sobre as coisas que Deus nos confia deve ser revelar a glória do nosso Criador. Tantas pessoas hoje têm entrado em relacionamentos para maquiarem um trauma e substituírem um outro relacionamento que fracassou.
Enfim, para se esconderem, quando na verdade Deus criou os relacionamentos para serem saudáveis, construtivos, transparentes e principalmente para glorificar. Se você conseguiu perceber que está se escondendo de Deus atrás de algo, assim como Adão, isso revela o quanto você ainda não o conhece. Quando conhecemos o Pai, queremos continuar sendo filhas. E quando somos filhas, só queremos manifestar a glória do Pai. E nada mais. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 8:38. É da vontade dele que nada, nem qualquer outra criatura, absolutamente nada, fique entre vocês. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8:19. Percebeu que aqui voltamos para a paternidade? Só governaremos com amor sobre as nossas emoções quando percebemos que isso tudo fala de herança. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Foi-nos preparado um reino, que será a nossa herança. E para ter direito a essa herança, não precisamos fazer nada, só continuar sendo filho. Adão, escondido atrás da criação, nos comunica um desgoverno, porque ele não podia ser visto, somente alguns arbustos. Naquele momento, Deus não queria ver nada além de Adão. Da mesma forma, quando ele nos chama, não quer ver as nossas obras ou o que governamos. Ele quer nos ver. Quando nós, filhas, a quem Deus conhece e vê por inteiro, governamos como ele mandou, vamos à frente do nosso coração, repleto de vontade carnais, e dizemos: ei, isso está errado. Mude a rota. Faça uma conversão e vá para o outro lado. É para lá que você deve ir, pois lá estão as pegadas do Pai. Quando nós, filhas, governarmos da forma como o Pai estabeleceu, jamais deixaremos um aroma de paixão roubar o suspirar do nosso coração pelo bom perfume de Cristo. Na realidade, o fôlego, já soprado nas nossas narinas, permanece fresco a ponto de não deixar o discernimento se entorpecer com nada menos que o propósito eterno. Em quem, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Uau! Poder, sabedoria, verdade, santificação, conhecimento. Nesses poucos versículos já percebemos quanta riqueza há em Cristo. Devemos aprender a discernir os preciosos tesouros que estão em Cristo. Se é nele que estão os tesouros e a palavra o revela, devemos comer da palavra. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Colossenses 3:16. É oficial. Você está sendo convidada para um encontro. E um encontro sem data marcada. Mas não. Relaxe e apronte-se. Não tem data marcada porque ele esperará por você todos os dias. Naquela noite, antes de dormir, ela se lembrou do último bilhete do seu amigo, dizendo que ela encontraria outros bilhetes se continuasse no caminho certo. Começou a orar, pedindo um sinal. Meu amado amigo, eu tenho entendido o seu trabalhar em mim. Estou nessa jornada de renúncia, seguindo seus passos. Por vezes, me sinto tão animada e consigo vislumbrar pela fé as suas promessas se cumprindo, mas hoje mesmo estou me sentindo no escuro, sozinha. Queria senti-lo mais perto. Me dá um sinal, se você realmente está comigo. Adormeceu e, em um sonho, ouviu a voz dele. O que ele dizia fazia todo o sentido. Ainda mais segura de que, num útero, você está por trás da minha íris. Eu não a protejo mais numa bolsa. Você nasceu, minha bela menina. Como sonhei com você. Agora, a fecho dentro das minhas pálpebras.
menina dos meus olhos. Eu a projeto com minha visão. Ah, como doeria em mim, se por um descuido você se ferisse. Se está escuro agora, é porque fechei meus olhos. Não para ignorar algo, pois nada está em oculto a mim. Não para descansar, porque você sabe, eu não preciso disso. Mas os meus olhos estão fechados para que você seja forjada. Lembra-se do meu filho? Ele se sentiu como se eu o tivesse desamparado. Mas eu havia fechado os meus olhos apenas por um instante. Eu o estava forjando e estabelecendo o meu reino através da obediência dele. A dor era grande em mim, mas o desejo de fazer cumprir minha fiel palavra foi maior e sempre será. A minha sombra a mantém como manteve a Cristo, mesmo quando parecia seu fim, menina. Na minha sombra, pratique sua fé. Ao contrário da escuridão das trevas, procedente ao pecado, quem pode cegar você? A escuridão gerada pela minha sombra a deixará despreocupada com o que virá. O escurinho confortável para dormir e descansar. Submissa à minha visão, tudo estará sob controle. Você pode dormir. Durma nessa sombra e acorde com o seu sonho à vista. Tenha bons sonhos, menina dos meus olhos. Com amor, seu melhor amigo. Capítulo 10. Vida devocional. Uma vida devocional é essencial para nos mantermos arraigadas e firmes no Senhor. Ter uma vida devocional é fazer todas as coisas com a mentalidade de devoção a Ele. Precisamos cultivar hábitos que sustentem nossa relação com Deus. Para conhecer alguém, precisamos estar frequentemente com essa pessoa. Conhecer a sua história, escutar o que dizem a respeito dela, gastar tempo a ouvindo, contar sobre o que ela está sentindo, olhar em seus olhos enquanto ela fala e perceber como determinados assuntos a fazem querer chorar, enquanto outros trazem um brilho diferente ao seu olhar. Quando uma pessoa suspira de determinada forma, se a conhecemos bem, já até imaginamos o que ela vai dizer. Aí percebemos que ela se tornou nossa amiga. Para dar continuidade a essa amizade, nós precisamos empenhar a nossa lealdade. Para sermos íntimas, precisamos investir constância e transparência em cada um dos nossos encontros. O momento devocional é o nosso encontro diário com o nosso amigo. Algumas disciplinas espirituais são essenciais para manter estável o nosso relacionamento com ele. O Senhor está ansioso por isso, mas precisamos corresponder. A palavra devocional vem de devoção, que nada mais é do que a ação de se dedicar. Voto com que alguém se dedica e se consagra. Apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, sob uma forma litúrgica ou práticas regulares privadas. Basicamente, uma vida devocional inclui diariamente oração e leitura da palavra. Através da oração, falamos com Deus e, por intermédio da palavra, Ele fala conosco. Não, não é só isso. Ele pode sim falar conosco de outras formas, testificando verdades ao nosso espírito, nos dando paz, usando alguém ou alguma situação, nos impulsionando a fazer algo e etc. Ele fala de inúmeras maneiras, mas a principal forma com que ele fala conosco é através da Bíblia. Nada do que ele nos disser de outra maneira vai contra o que ele já deixou para nós na Bíblia. Então, sempre que estivermos em dúvida, fiquemos com a Bíblia. Então, disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,31. Lucas 11:28 diz que mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Deus também nos faz criativos para nos comunicar com Ele de várias outras formas. A oração é a principal maneira. É quando expomos o nosso coração ao Senhor, quando confessamos pecados, declaramos a palavra. E ao fazer tudo isso, estimulamos a nossa fé. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Hebreus 11:6. Fechando a janela da dúvida. Quando não conhecemos a Deus, ficamos suscetíveis a dúvidas e medos. Por que eu não devo fazer isso? Ah, não sei. Não deve ter problema. Então eu vou fazer. É conhecendo ao Senhor, por intermédio da leitura constante da palavra, que fechamos essa porta da ignorância e passamos a ser filhas munidas de conhecimento, que entendem bem a quem servem.
sabe o que agrada e o que entristece o seu pai. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32. A confiança vem quando nos relacionamos com alguém cujo caráter pode ser provado. Deus não é uma hipótese. Ele não é uma energia. O Senhor é o nosso Pai, nosso Criador. Ele é vivo e se relaciona conosco. Enquanto caminhamos com o Senhor e submetemos nossas causas a Ele, não apenas somos orientadas sobre como agir, mas também contamos com a poderosa intervenção dele nos momentos necessários. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34:8. Na palavra encontramos direção e resposta. E onde há convicção de princípios, o inimigo não pode semear nenhuma incredulidade. Mas por quê? Além de conhecer melhor a Deus e poder nos relacionar com Ele de uma forma mais intensa, por quais outras razões devemos insistir numa vida devocional? Bom, porque a oração e a leitura da palavra são práticas que se completam. Lendo a Bíblia, descobrimos qual é a vontade de Deus para nós. Sabendo qual é a vontade de Deus para nós, oramos certo, pois oramos a vontade dele. 1 João 5,14 vai dizer: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Porque a palavra é comparada ao pão, alimento que nos faz crescer e nos nutre. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri no meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. Jeremias 15:16. Porque durante o nosso dia, podem acontecer situações que, se não forem levadas ao Senhor em oração, podemos nos desestruturar emocionalmente. E isso nos leva a pecar. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Ficar ansiosa é algo muito comum, mas a palavra nos instrui a não andarmos ansiosas. Ou seja, se nós percebemos que estamos ansiosas por algo, rapidamente nós devemos levar isso para Deus em oração. O convite dele a nós é que não caminhemos com essa ansiedade. Ficar ansiosa por algo, normal. Andar ansiosa, não. A proposta é trocar a nossa ansiedade pela paz dele, que é tão sobrenatural que nossa mente humana não consegue compreender. Porque é somente através de uma rotina na qual praticamos regularmente essas disciplinas espirituais é que conseguimos nos assemelhar cada vez mais com Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5. Ou seja, é impossível que alguém que mantém sua vida devocional em dia, arraigado em Cristo, que é a videira, não receba essa seiva de vida que flui dele. E, consequentemente, não seja encorajado a ajustar suas atitudes segundo o padrão que é Cristo. Nosso romance com ele é um relacionamento que verdadeiramente pode nos transformar. Não se trata de manter rituais, e sim de práticas que são aliadas à nossa caminhada com Cristo. O amor de Deus por nós não muda se praticarmos essas coisas ou não, mas certamente o conheceremos melhor se investirmos tempo e energia nesse relacionamento. Um convite à intimidade do quarto. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus 6:6. No capítulo 6 de Mateus, vemos o coração de Deus acerca das pessoas que praticam seus atos de justiça em público, para serem vistas e honradas por homens. É inevitável que algumas expressões de caridade, por exemplo, sejam vistas por mais pessoas do que propriamente aquela a quem estávamos demonstrando a misericórdia.
No entanto, esse texto fala sobre a intenção de sermos vistos. Quando praticamos essas coisas com a intenção de sermos notados, elogiados e honrados, não recebemos recompensa alguma do Senhor. Afinal, já recebemos o que estávamos pretendendo, certo? A recompensa dos homens, o aplauso e a aprovação das pessoas. No versículo 6 deste mesmo capítulo, recebemos uma dica que nos ajuda a avaliar essa intenção. Vá para seu quarto. Isso aqui fala de intimidade, de um lugar secreto. Feche a porta, anonimato, aonde não temos público. Ore a seu pai. Não falaremos com um qualquer, com um desconhecido, e sim com alguém com quem temos intimidade e podemos ser transparentes. O que está em secreto? Aos olhos do mundo, estaremos sozinhos. Uma louca falando sozinha, sem companhia, perdendo seu tempo. Mas para ele será um encontro especial e privado. Então seu pai, que vem em secreto, e recompensará. Quando tratamos, no capítulo anterior, sobre os tesouros escondidos em Cristo, aos quais os bons governantes têm acesso, falávamos dessa recompensa. Uma vida devocional, com intimidade, nos leva a esta recompensa diária, que é o acesso aos segredos do Pai. Sondamos o coração dele e nos apaixonamos ainda mais pela sua vontade. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ela dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25:14. Nosso quartinho secreto com Deus não precisa ser especificamente nosso quarto. Existem situações que nos impedem de ter essa privacidade. Mas o lugar secreto, o quarto do qual vamos fechar a porta, para ficar a sós com o nosso Pai, pode ser em qualquer lugar. Algumas vezes, até o banheiro já foi o meu quarto. Então, o importante é não deixar o Pai com saudades, pois ele espera por esse momento todos os dias. Nossa vida de oração, no secreto com Deus, nos levará a um lugar especial nele. Aos poucos, nossas atitudes serão outras, e não estranharemos, pois serão consequência desse relacionamento de entrega e confiança. Ao manter segredos com seu pai, desde solteira, você construirá um altar que levará ao seu casamento. Saber se esconder em Deus, acessando esse lugar de intimidade com frequência desde solteira, nos fará entender nosso casamento com as expectativas certas em relação ao nosso marido. Algumas mulheres esperam que os seus namorados, quando forem seus maridos, possam suprir toda a sua carência emocional. Elas querem ser entendidas através de um único olhar. Elas desejam que, com uma dica, o marido saiba o que precisa fazer para arrebatar seu coração. Querem poder dizer para suas amigas que seu marido é o melhor, que ele adivinha o que ela está pensando, que termina a frase que ela começou. Esperam que a afinidade dos dois seja invejável, que ele possa abraçá-la quando ela estiver mal e dizer aquelas palavras que, como uma mágica, vão tirar da angústia. No entanto, como já falamos anteriormente, isso tudo, apesar de ser lindo, é irreal. Precisamos descobrir esse príncipe perfeito em Jesus primeiro, para depois me casar. Meu romance com Cristo estava bombando quando conheci meu esposo. E isso me impediu de cair em cima dele como se ele fosse a última esperança de que eu poderia me saciar emocionalmente. Eu já estava suprida. Interessada por ele, sim. Questionando com Deus a razão daquele batimento acelerado no coração? Sim. Porém, suprida. Isso fez toda a diferença. Algumas meninas procuram um relacionamento para que possam sair logo de casa. Outras para se sentirem aceitas. Se não tivermos escondidas em Deus, isso poderá acontecer facilmente, pois seremos guiadas pelas nossas emoções. Elas estarão na frente e nós atrás. No entanto, quando deixamos Jesus governar nossas emoções, mediante uma vida devocional de constante entrega a Ele, esse desgoverno não nos atingirá. Então seremos solteiras, cheias de Deus, supridas diariamente e tão íntimas do Pai, que saberemos apreciar cada momento da jornada, até mesmo quando uma pessoa especial entrar na nossa vida. Você é privilegiada. O espírito não satisfeito em mover-se na superfície mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece o seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros da escola, aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus. Quando nos escondemos em Deus, além de protegidas, temos acesso a esses tesouros e nos sentimos tão privilegiadas. À medida que o Senhor for liberando esse acesso à sua sabedoria, ele nos delegará funções na terra.
simplesmente porque estaremos maduros para cada uma dessas funções, inclusive a de ser esposa. A sombra que o escudo produz. O que testifica que há luz? A sombra. Quem está diante da luz produz sombra. A sombra nos fala desse lugar secreto. Nossa posição deve ser a mesma de João Batista, ficar diante da luz. A consequência dessa posição vai gerar sombra, que é o secreto. A sombra nos coloca num caminho de paixão, de devoção. E depois da sombra, não mais gastaremos horas e horas nos arrumando para que todos os caras nos olhem, pois já descobrimos a honra de estar escondida e não à mostra. Depois da sombra, nossa beleza será apenas um reflexo do quanto nosso interior está queimando. A sombra nos fará entrar no casamento com uma perspectiva alinhada, não com a expectativa de que um homem nos supra em tudo. Afinal, já conhecemos o Senhor. O nosso relacionamento com Ele nos faz completas antes mesmo de nos casar. Capítulo 11. Minha imagem. Falamos a respeito da importância de nos submeter a Deus quando o deixamos governar nossa vida por completo, e sobre como cultivar, de forma prática, a intimidade com Ele. Nos próximos capítulos, vamos tratar do exterior. Afinal, a árvore que tem raízes profundas naturalmente dá frutos. Será que a nossa imagem e o nosso comportamento têm representado bem a videira a qual estamos ligadas? Nossas roupas dizem muito a nosso respeito. A maneira como nos vestimos e até os acessórios e maquiagens que usamos é uma expressão da nossa personalidade, do nosso humor e, claro, do que queremos atrair. Identificamos diferentes tribos também através do estilo dos seus membros. E apesar de cada um ter o seu próprio jeito e preferências únicas, muitas pessoas que se vestem parecido têm diversas outras afinidades além da roupa. Falam do mesmo jeito, usam as mesmas gírias, gostam dos mesmos filmes e têm hábitos parecidos. Quantas vezes ficamos em dúvida sobre qual roupa vestir e, na insegurança, optamos pelo pretinho básico que, além de ser discreto, veste bem e emagrece. Nisso percebemos que o que vestimos revela muito como estamos nos sentindo. Feliz, triste, confiante, insegura, apressada. Por outro lado, acredite ou não, mesmo mostrando demais, algumas moças só estão querendo esconder como realmente se sentem. Muitas vezes, atrair todos os olhares para si é a única forma que algumas delas se encontram para compensar a falta de aceitação que elas enfrentam desde a infância. Ou tentar abafar o medo de não ser amado pelo que são por dentro. Aonde você vai com esta roupa? Certo dia, meu esposo estava se preparando para uma viagem a trabalho ao norte do Brasil. Em Curitiba, onde moramos, a temperatura costuma ser mais amena. Entretanto, ele estava pretendendo viajar de bermuda e camiseta. Ele disse: "É que lá está quente." Eu respondi: "Sim, querido, mas são muitas horas de viagem até lá." Acrescente ao diálogo acima tudo o que você costuma dizer à figura masculina da sua vida. Talvez seu pai ou seu irmão, como se ela fosse uma criança, e saiba como terminou esse diálogo. Essa situação me fez pensar: será que devemos nos vestir de acordo com o nosso local de destino ou o local aonde estamos? Consideramos que somos cidadãos dos céus e precisamos refletir a cultura do reino de Deus também na nossa imagem e comportamento, faz sentido nos vestirmos de forma que esteja à altura do Senhor e de uma maneira que o glorifique. É coerente que nossas roupas estejam de acordo com o nosso destino. No entanto, não podemos nos esquecer de que, apesar de saber qual é o clima do nosso destino, é nesta terra que estamos hoje. Se entendemos que, independente de onde estamos, somos referência para a nossa geração, e sim, queremos nos sentir bonitas e femininas, vamos priorizar o bom senso na hora de escolher as nossas roupas. E também os acessórios e até encontrar o equilíbrio entre o lugar aonde estamos indo e o lugar aonde nos encontramos. Faz sentido para você? O que a sociedade diz? Nossa cultura atual diz que o que é bonito é para se mostrar. Afinal, se não exibirmos o nosso corpo através de nossas roupas, nem nos destacaremos por intermédio de nosso comportamento. Não seremos notadas e ficaremos para trás. Todo mundo vai ter alguém, menos nós.
Todas serão atraentes e desejadas, e seremos só a amigona legal. Você quer acabar sozinha? Não, né? Então emagreça. Dê um jeito nesse cabelo, faça preenchimento nesses lábios. Malhe para ter uma cinturinha. Use aquelas roupas, poste fotos daquele ângulo e com aquela cara. Ande com aquelas pessoas, diga aquelas palavras, vá àquelas festas, viaje para aqueles lugares. E aí, quem sabe um dia, você será aceita, desejada e muito feliz. Quem já ouviu essa voz? A única verdade por trás disso tudo é que o caminho para o qual essa voz aponta não é seguro. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduz à morte. Mesmo no riso, a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Provérbios 14, 12. Ao contrário de toda essa pressão, o que Deus diz a nosso respeito nos traz segurança e valor. Ele afirma que o nosso valor é medido de dentro para fora. As mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professem ser piedosas. 1 Timóteo 2:9. Gosto também da versão desses versículos na Bíblia A Mensagem, aonde diz: portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. A palavra nos mostra que o nosso valor real está no avesso disto, no nosso interior, que muitas vezes os excessos nos adornos e nas vestimentas revelam um desequilíbrio na alma. Preocupar-se mais com o lado de fora do que com o lado de dentro não é o padrão para as mulheres cristãs. Isso significa que devemos andar por aí mal vestidas? Não. A Bíblia nos aconselha a parar de nos maquiar, pintar o cabelo, unha, usar acessórios legais? Não. Isso tudo é pecado? Não, não e não. O conselho bíblico nos adverte acerca do perigo de sermos obcecadas por essas coisas. É bacana cuidar do visual, mas não devemos correr atrás só disso. Quando a palavra diz para nos adornarmos com boas obras, ela está afirmando: seja lembrada pelo que você faz aos outros e não pelo comprimento do seu short. Nós externamos aquilo que está dentro de nós. Se estamos cheias de Deus, inevitavelmente isso transbordará nas nossas atitudes, no nosso comportamento e também no modo como nos vestimos. Se o Espírito Santo participa e tem voz ativa em tudo o que fazemos, ele pode opinar também a respeito da nossa roupa, não? Já experimentou uma consultoria de imagem com ele? É grátis. Vestir-se com modéstia, decência e descrição não é cobrir o nosso corpo porque ele é mau, e sim esconder o que não revela nossa dignidade e valor em Deus. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quando ao dia de amanhã, não tem preocupações. Provérbios 31, 25. Você já viveu alguma situação em que estava falando de alguém, mas não conseguia se lembrar o nome da pessoa? Como fazemos para ajudar outra pessoa a adivinhar de quem estamos falando? Geralmente falamos mais ou menos assim. Sabe aquela menina? Aquela que usa óculos, tem o cabelo curtinho. Convenhamos, é natural nos lembrar das pessoas pela aparência delas. Ainda que não sejamos fisionomistas. Se é inevitável que nos lembremos de outras pessoas pela imagem delas, é claro que também seremos lembradas pela nossa aparência. Alta, baixa, loira, quem nunca? Nenhuma pessoa que estiver com dificuldade de lembrar seu nome vai dizer assim: ah, aquela moça que tem o coração de ouro, sabe? Que mesmo usando leg com blusa curta, não tem intenção nenhuma de chamar atenção para suas curvas. Por mais espiritual que sejamos, jamais conseguiremos discernir todas as intenções de uma pessoa. Podemos deduzir, mas nós jamais saberemos com toda certeza. Isso é atributo divino. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Se o homem vê a aparência e o Senhor o coração, com qual dos dois deveremos nos preocupar primeiro? Bom, com o Senhor, que vê o coração, certo? Certo.
Sabe o que Deus quer sobre a nossa aparência? Que tudo que ele já vê de belo dentro de nós possa ser visto também por outras pessoas. Mas como é possível? Pelas roupas maravilhosas? Pelo cabelo impecável e sapatos caríssimos? Não, pelas nossas obras, externando bons frutos, naturalmente. Por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus 7,16. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago 3,11. O conselho bíblico de 1 Timóteo 2,9, que lemos agora há pouco, apenas confirma o que vimos nestes outros trechos bíblicos acima. Transbordamos aquilo do qual nos alimentamos. E o que as pessoas podem ver em nós é fruto de como estamos por dentro. Isso é tão óbvio quanto o encontrar belas laranjas numa laranjeira. Claro que as pessoas podem nos julgar mal em alguma situação. Afinal, quem nunca foi interpretado mal? E isso é um risco comum que corremos. Mas a Bíblia nos orienta, nesses e em diversos outros textos, a priorizarmos o cuidado com a nossa alma, a nutrirmos diariamente o nosso espírito e então, consequentemente, os nossos frutos, o que pode ser visto, serão coerentes com o nosso interior. Como estamos se mostrando às pessoas? Pontuemos atributos de nossa imagem física, de como nos vestimos, do nosso comportamento, das coisas que gostamos de fazer para Deus na igreja e fora dela. Agora, sejamos sinceras conosco. Percebemos como tudo isso que foi listado, mentalmente ou no papel, reflete em como estamos nos sentindo por dentro. Será que essa imagem está de acordo com as expectativas de Deus a nosso respeito? Deus quer nos apreciar. Ele deseja nos olhar de pertinho e suspirar. No entanto, ao contrário do que achamos belo, a beleza que o Pai consegue verdadeiramente admirar se encontra num espírito dócil e tranquilo. Ele percebe essas características da mesma forma que enxergamos uma roupa fina e alinhada. Assim como sabemos admirar uma mulher elegante, o Senhor quer nos admirar, mas o brilho que atrai seu olhar e sua admiração está dentro de nós. Ninguém mais pode ver, apenas ele. A versão Almeida Corrigida e Fiel, do texto de 1 Pedro 3,3, diz que o nosso enfeite deve ser no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Manso, quieto, dócil e tranquilo. Esses adjetivos nos fazem lembrar de alguém? Sim, da pessoa de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de doçura e mansidão. Quem acha que dócil significa alguém doce, que fala fino e que é meigo o tempo todo, está enganado. A palavra dócil refere-se a alguém que aprende com facilidade, que se submete ao outro sem oferecer resistência. Quanto menos resistimos ao moldar do Senhor, mais irresistíveis seremos para Ele. Quanto mais confiarmos nele, mantendo o nosso espírito tranquilo, mais belas seremos. Aos olhos dele, o espelho que nos diz se está bom é Jesus. A razão pela qual Deus deseja que tenhamos um espírito que aprende com facilidade, sem resistência, não é porque ele não tem paciência conosco, mas sim porque quanto mais rápido aprendermos a nos submeter a ele e a obedecer, mais perto estaremos. Da estrutura do varão perfeito, tornamos-nos parecidas com Cristo nas atitudes, na modéstia, no falar, na submissão, na entrega, de receber todas as promessas que ele garante aos que andam em seus caminhos, cumprindo assim o seu chamado. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que esperais. Jeremias 29:11. Não estamos falando sobre abandonar radicalmente o cuidado com o nosso corpo e nossa imagem. Isso é importante,
mas estamos nos referindo a prioridades. Nossa prioridade deve ser nutrir e nos deixar ser cuidadas. Primeiramente na alma, pela palavra de um relacionamento íntimo com o Pai, porque é isso que vai refletir a beleza real em todo o restante da nossa vida. A partir da confirmação da nossa identidade e do quanto somos amadas e desejadas por Ele, todas as outras partes da nossa vida receberão, consequentemente, um cuidado sobrenatural. Teremos relacionamentos saudáveis e nos portaremos como alguém que conhece bem o próprio valor. Não agiremos como alguém que precisa usar artifícios pobres para conquistar qualquer coisa que seja. Somos obras-primas e fomos criadas para ser obras. Somos feitura dele. Feitura é aquilo que foi feito, uma obra-prima, obra de Deus como Criador. Deus preparou mais do que uma passarela para que desfilássemos e fôssemos admiradas por muitos. Ele preparou boas obras. As boas obras é que vão nos mostrar. Seremos vistas, notadas, admiradas por estarmos as praticando. O mais legal disso tudo é que as boas obras não têm apenas esse objetivo. O objetivo principal de andarmos praticando as boas obras é glorificar ao Pai. Percebe como isso não é sobre nós, mas é sobre Ele? Ele nos preparou caminhos nos quais faremos grandes coisas, algumas delas sem recebermos nenhum aplauso ou recompensa na terra. Ele quer que andemos nesse caminho logo atrás de Jesus. À medida que andamos com Ele, teremos a quem imitar, o modelo a seguir pelo qual vale a pena sacrificar o que for. Ele quer nos mostrar obras maiores e essas obras tomarão o nosso tempo e boa parte do nosso coração. É impossível não cair de amores quando o próprio Deus está fazendo. Não dá para segurar a vontade de participar dessa grande obra. Quando tomamos consciência disso, ficamos maravilhadas, observando a vitrine das boas obras que o Pai nos permitiu ver, sonhando com elas, lutando para realizá-las na terra. O reino de Deus vem, não quando oramos assim na terra como no céu, e sim quando dia a dia nos dispomos a desvendar o que está acontecendo no céu por meio da oração no Espírito. A descobrir o que Deus tem para fazer na nossa geração e nos prontificar a sermos feitoras dessas obras boas. Então, verdadeiramente passaremos de oradoras a feitoras, não mais ouvintes, mas praticantes. Então, verdadeiramente faremos a vontade dele, assim na terra como no céu. Enquanto nossa fisionomia for reflexo do que vemos o Pai fazer, seremos belíssimas também por fora. E o melhor, sem muito esforço e naturalmente. Enquanto o nosso comportamento for resultado do nosso último vislumbre da presença do Pai, poderemos ter certeza de que a doçura, tranquilidade, amabilidade e todas as outras belas virtudes nos acompanharão sem que precisamos forçar nada. A alegria de tê-lo encontrado naquele dia transparecerá no nosso rosto. Nossas roupas serão para celebrar. As cores que nos cobrirem vão combinar, porque quem teve um vislumbre da glória inevitavelmente é criativo na terra e tem um bom gosto herdado de outro mundo. Se por acaso, vez ou outra, as obras tomarem muita energia nossa, resultando em olheiras, vamos desejar nos maquiar. Afinal, seria desnecessário transmitir desânimo para quem nos vê por fora. Se estamos tão felizes em nos deixar gastar com aquilo que tira o nosso fôlego, por que não colaborar para o exterior ser compatível com o interior? Hoje, quero sair procurando novas cores de batons. E antes que me pergunte se eu não tenho o que fazer com o meu dinheiro, ou se estou com baixa autoestima, quero te contar como andam as coisas por aqui. Você vai se orgulhar ao perceber como eu estou bem informada em relação ao que está em alta no seu reino. Os batons são para beijar muito, claro, também são para embelezar o sorriso que agora está sendo visto com frequência por todos. Até estão comentando que devo estar apaixonada, de tão feliz. Vou beijar muito aquelas crianças do orfanato da esquina de casa. Criei coragem nem sei de onde. Acho que um pouquinho daquela timidez era insegurança que você deve ter levado. Porque eu nunca mais achei nas minhas coisas. E o que sobrou ainda é charme. Afinal, você sabe, não sou muito dada. Já dizia minha avó.
Talvez falta de esperança seja esquecida por uma daquelas crianças. Quando elas notar que seu rostinho, antes acinzentado de lágrimas, agora está borrado por um carimbo de amor, pode lavar que sai com água. Só que não vai sair a marca de amor. Eu escrevi aí dentro do seu peito. Quero me deixar gastar tempo, dinheiro, energia e batons. Quero me deixar amassar, afinal, roupa a gente passa. Só não posso deixar passar a oportunidade de um abraço, porque mais pesada que mala de viajante é dormir arrependida do que não se fez. Isso eu aprendi. Levarei também tesoura e papel colorido. Vamos fazer chuva de cores. Se está nublado, fecharemos a janela e enganaremos o desespero do coração. Uma tempestade de gargalhada não cairia mal. Vamos fazer bolinho de chuva e comer sem medo das calorias? Amei a ideia. Quero me deliciar e lamber os dedos. Só é feliz quem não desperdiça nenhuma grama de amor compartilhado. Ufa, esse leque de vontade só se abriu porque estava lhe contando que queria batons novos, né? Quanta coisa pode caber num coração que você toca? Parece até minha bolsa.